ver com quem desejamos nos tornar, sabe? Se o que nós estamos fazendo não tem nos tornado mais parecido com o Cristo que nós pregamos, então o que nós estamos fazendo não glorifica a Ele, glorifica somente a nós. Porque Cristo não pode ser glorificado em nenhuma das nossas obras, porque Ele escolheu ser glorificado através de nós, em nossas vidas. Eu tenho dito que o grande erro da igreja hoje é que ela quer apresentar Deus ao mundo naquilo que ela tem, né? E nós temos dito para as pessoas no mundo, olhem a bênção que Deus me deu, olhem o que Deus me deu. Essas pessoas só sabem dizer, olha o que Deus me deu, porque elas não podem dizer, olha quem em Deus eu me tornei. E é nisso que consiste a caminhada cristã. Não é no que Deus te deu, mas em quem você está se tornando, amados. Esta é a obra do Espírito em nós. A obra do Espírito em nós não é nos dar coisas. Para isso, Ele já te deu força, te deu raciocínio, te deu capacidade para que você estude, trabalhe e adquire, diante de uma boa administração dos seus bens, né, o que você tanto deseja. Porque nós queremos apresentar Deus ao mundo nas mesmas coisas que os ímpios têm, e às vezes têm melhor do que nós. Nós estamos chamando as pessoas para vir para a igreja, querendo mostrar para elas o que nós temos recebido de Deus. Olha só, eu fui para a igreja, olha o que Deus me deu. Eu fui para a igreja, olha como Deus me abençoou. Nós podemos até mostrar coisas que Deus tem nos dado, mas a maior obra do Espírito é aquela que Ele faz no homem. Deus não pode ser revelado em nada do que nós adquirimos. Para de tentar mostrar Deus nas coisas que você tem, amados. Sabe, o testemunho que glorifica a Deus, né? Quando você fala, olha aqui, olha o carro que eu comprei, olha a casa que Deus me deu. O maior testemunho que um cristão pode apresentar ao mundo é a mudança na sua vida. É poder dizer para o mundo, olha o que Deus fez em mim. Olha a transformação que Deus operou na minha vida. Mas isso nós não temos falado, porque nós vemos crentes que estão adquirindo tudo, estão adquirindo muitos bens, mas vocês devem conhecer alguns, assim como eu conheço, todos nós conhecemos, que o caráter está bem distante de Cristo. Está bem o caráter, a forma, as ações, as atitudes dessas pessoas não condizem com o Cristo a qual elas anunciam. Mas isso é uma tristeza muito grande. Você não glorifica a Deus com as coisas que você tem quando a sua vida é um vexame. Quando a sua vida é uma vergonha. Você não glorifica a Deus com nada do que você tem. E nós nem paramos para pensar nisso. Ou pensamos e não estamos ligando, porque isso não tem sido corrigido. Por quê? Por que as pessoas vêm a esse lugar buscar bênção? Porque é estimulado pelos líderes. Sabe? Porque as igrejas fazem culto da bênção, culto da vitória, culto do milagre, culto da cura. Né? Aí você vem para a igreja buscar a cura. Você vem para a igreja buscar a bênção. Você vem para a igreja buscar a prosperidade. Você está vindo para a igreja pelo motivo errado. Nós precisamos vir para esse lugar não para buscar nada disso, amado. Se você está enfermo, não venha para a igreja buscar cura. Se você está sem dinheiro, está desempregado, não venha para a igreja buscar a sua vitória. Não venha para a igreja buscar nada disso. Por quê? Porque se você vier buscar essas coisas, você pode sair daqui com elas. Você pode sair daqui curado. Se você está enfermo, você vai num culto de cura, você pode sair de dentro da igreja curado. Só que a palavra diz que um dia Jesus curou 10 leprosos. Um voltou para agradecer. Para o que voltou e agradeceu, ele falou, vai em paz, a tua fé te salvou. Então você pode vir para esse lugar buscar cura. E você vai sair daqui curado. Mas isso não significa que você vai sair daqui salvo.
E nós temos estimulado essas coisas. Mas o único motivo pelo qual você deve vir a esse lugar, o único motivo que tem que te trazer até esse lugar, tem que ser buscar a Deus. Entenda que você não precisa buscar cura quando você busca Deus. Você não precisa buscar vitória quando você está buscando Deus. Porque quem chega em Deus alcança todas essas coisas. Porque naturalmente isso vai acontecer na tua vida. Então, o que nós temos que buscar é Deus. Você não precisa de nada do que o mundo e do que o inimigo tem feito você pensar que você precisa. O que nós precisamos é só de uma coisa, é Deus, amados. A minha graça te basta. Deus é suficiente para nós ou não é, amados? Se Deus é suficiente, você vai se contentar somente com Ele. Se Deus é o bastante, você vai vir para esse lugar buscar a Ele. Agora, se Deus não é suficiente, aí você precisa buscar a Deus e buscar a cura. Aí você precisa buscar a Deus e buscar a vitória. Mas quando eu entendo que Ele é o Todo-Poderoso, sabe? Eu paro de buscar essas coisinhas, porque tudo isso, amados, entenda, todas essas coisas te fazem desviar do alvo. Não é só o pecado, amados. Não é só o pecado que faz com que você desvie do alvo. Essas coisinhas, amados, também tem feito que nós venhamos para esse lugar buscar outras coisas que não seja Jesus. Então você está tão errado quanto o cara que está pecando. Só que o problema é que você acha que você está certo, porque você está errando o alvo e vindo para a igreja. Isso é pior ainda, amados. A gente precisa entender que Cristo é suficiente, amados. Cristo é a minha cura, Cristo é a minha bênção, Cristo é a minha vitória. Então eu busco somente a Ele, e tudo isso, sabe, que eu tenho buscado, independente, tudo isso vai acontecendo. Agora, se você buscar a Deus, você vai alcançar todas essas coisas. Agora você pode buscar a sua cura e nunca chegar em Deus. Você pode buscar a sua vitória e nunca chegar em Deus, amados. Você pode buscar a sua bênção e nunca chegar em Deus. Existem pessoas que estão há 20, há 30 anos, existem pessoas que estão pastoreando, que estão cuidando, que estão pregando e que nunca chegaram em Deus. Porque vivem para buscar as coisas, amados. Sabe, vivem correndo atrás de tudo isso. E por que nós não temos intimidade, amados? Eu estava falando aqui antes que a nossa vida cristã é baseada em relacionamento. Deus te salvou. Não foi para te encher de bens, foi para se relacionar com você. Foi para que você pudesse se relacionar com Ele. Aí o que o inimigo faz? Ele faz com que nós estejamos vindo para esse lugar, buscando tudo isso, e entenda que quando eu estou buscando essas coisas, eu não estou me relacionando com Cristo. Porque se relacionar com Cristo é fazer como Maria, que se assentou aos pés dele, que desfrutou da presença dele, sabe, que ouviu. Desfrutar, se relacionar, é fazer o que João fez na ceia, que recostou a cabeça dele no peito. João pôde pôr a cabeça dele no colo de Jesus, amados. Agora, quando nós estamos vindo nesses lugares, buscando tudo isso, você não tem tempo para viver esse relacionamento. Imagina você que é casado, no seu momento de intimidade com a sua esposa, sabe? Se a esposa fica pedindo para você, olha só, eu quero aquele vestido, eu quero aquele sapato. Eu quero fazer o cabelo. Se o marido fica falando com você, olha só, preciso trocar o pneu do meu carro, eu quero trocar o carro, eu quero trocar o estofado. Qual a intimidade? Mas o momento de intimidade é o momento onde a esposa se declara para o marido, onde o marido diz o quanto ama a esposa, e nada entra naquele lugar. É um lugar onde só existe, sabe, o amor, a relação entre vocês. Mas nós estamos querendo ir para o lugar secreto, não para viver um relacionamento com Deus. Nós queremos ir para o lugar secreto com uma lista de desejos. Nós queremos ir para o lugar secreto para obter favores de Deus, quando deveríamos ir para aquele lugar somente para desfrutar da presença dele. Por isso não conhecemos, porque não temos intimidade. Você não conhece quem você não tem intimidade, amados. Então Satanás, se ele não pode
te manter no mundo, fazendo tudo que você fazia antes, não, beleza, ele pode vir para a igreja, desde que ele não chegue em Jesus. Satanás não está nem aí, amados, se você vem para a igreja ou não. Esse lugar, amados, ele só é bênção para a sua vida quando você chega em Jesus. O que transforma a sua vida não é vir para a igreja, é chegar em Cristo Jesus, amados. Por isso tantos crentes aí que vivem hoje até pior do que antes. Estão indo à igreja regularmente, mas nunca chegaram em Cristo Jesus, amados. Por que nunca chegaram? Porque Cristo nos transforma. Essa é a obra do Espírito em nós. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que com a queda, amados, nós perdemos essa imagem e semelhança. Então a obra do Espírito hoje em nós é restaurar a imagem e a semelhança dele em nós. Para que quando as pessoas olhem para nós, elas vejam Cristo vivendo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Mas nós estamos construindo não para o Senhor. Eu já falei aqui sobre João 14, quando Filipe vai dizer, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, mas Filipe, há tanto tempo você anda comigo, você ainda não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E Filipe não tinha entendido isso. Aí o Senhor, com muita paciência, vai falar, olha só, Filipe, credes ao menos que o Pai está em mim, que eu estou no Pai? Credes ao menos por causa das mesmas obras. Por quê? Porque Cristo não veio glorificar o seu nome, ele veio glorificar o Pai, amados. O Pai é glorificado no Filho. A obra do Filho era revelar o Pai. A obra da igreja é revelar o Filho, para que através do conhecimento do Filho, todo homem chegue à presença do Pai. Esse lugar não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Então para de vir para esse lugar buscando os seus prazeres, os seus desejos, os seus deleites. A igreja não fala de nós, a igreja fala dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se não for assim, amados, o que estamos construindo é uma torre, não é uma igreja. Sabe por quê? A diferença, a torre, os homens constroem, amados. A igreja é construída e edificada pelo Espírito. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando as pessoas olham para a igreja, elas veem Cristo no centro dela. Porque ela é o corpo de Cristo. Agora, se as pessoas têm olhado para as nossas igrejas e têm visto a placa denominacional, se têm visto o nome do pastor, se têm visto o grupo, o ministério de louvor, se têm visto a tua vida ao invés de Cristo, o que nós estamos construindo não é uma igreja. O que nós estamos construindo é uma torre para que o nosso nome seja conhecido na terra. E por que a confusão dentro da igreja? Porque a igreja, na verdade, amado, que esses homens têm edificado são torres. E a forma que Deus tem de impedir a construção de uma torre é levando confusão a esses lugares. Agora você entende porque tantas igrejas vivem crescendo e dividindo, crescendo e dividindo? Amados, olha só, existe uma diferença entre divisão do corpo de Cristo e multiplicação. Essas igrejas, a maioria se dividem por quê? Por causa de problemas, confusão dentro delas. Por quê? Porque todos que estão ali estão buscando a glória do seu nome, por isso não se entendem. Se estivessem buscando a glória do nome de Cristo, não faria problema nenhum que o seu nome não aparecesse, amados. Mas o grande problema está que eles querem ser conhecidos. O cara, ele quer cantar aqui na frente, ele quer que todo mundo veja que ele é um ministro de louvor. O outro, ele quer pregar. Sabe, no culto um quer falar, um quer orar mais alto que o outro, para dizer que é mais espiritual que o outro. E com isso eles não se entendem. Se não há entendimento, há confusão. Se há confusão, o que estamos gerando não é uma igreja, é uma torre. Se é uma torre que estamos gerando, é gerada na força do nosso braço, não do poder do Espírito. Se é uma torre e não uma igreja, vai ser destruída, assim como foi Babel. Amém, amados? Sabe, então, esse lugar tem a ver com ele, porque é um lugar onde deveria manifestar e revelar ao mundo a glória do nome dele. Mas nós estamos construindo igrejas ou torres para que a glória do nosso nome, para a nossa glória, para dizer como nossas igrejas são grandes, como são bonitas, quantas pessoas nós temos. Hoje,
o que prega, o quem está em cima do altar dessas igrejas não são pastores, são fazendeiros. Porque eles olham para a igreja como se fosse uma fazenda e olham para as vidas como se fossem cabeças de gado. Então tudo que eles sabem dizer é: eu tenho 500 membros, eu tenho 1000 membros, eu tenho 1000 cabeças de gado. Isso é um problema, irmãos. Então nós precisamos entender, como nós temos dito, a igreja não é esse prédio, a igreja somos nós. Da mesma forma que a igreja não é a sua casa, da mesma forma que a igreja não é a rua, aonde nós estivermos reunidos com o entendimento de engrandecer o nome dele, porque onde qualquer lugar, para de com esse negócio de achar: ah não, a gente é igreja em casa porque Deus não habita no templo. Tu não é igreja em casa. Ah, mas se você não é igreja dentro do templo, você não consegue ser igreja em lugar nenhum. Porque é aonde estiver, não fala de um lugar específico. Qualquer lugar, aonde estiver 2 ou 3, está dizendo o quê? Não importa a quantidade. Não tem a ver com número. Não tem a ver com 50, não, porque quando tem 10 pessoas, vocês são uma congregação. Quando vocês chegarem a 50, vocês passarão a ser igreja. Não, mas o que é isso? Pelo amor de Deus. Entendeu? Aonde, em qualquer lugar, tiver 2 ou 3, não importa a quantidade de pessoas, em meu nome, o motivo pelo qual essas pessoas se reúnem é para que o meu nome seja glorificado. Então, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Somos igreja não por causa de nós, mas por causa dele presente entre nós. Aleluia. Glória a Deus, amado. É por isso que eu falo que todo o nosso trabalho é levantar um trono onde Deus possa se assentar e ser visto sobre a cidade. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do nome dele, ele se faz presente. Aonde ele se faz presente é a igreja. Amados, nem todo corpo reunido é igreja. Porque nem todo corpo que se reúne tem Cristo como cabeça. Tem Cristo governando. Então, se nós somos a igreja, quando estamos reunidos em torno do nome dele, sabe, então o dever de manifestar Cristo, de revelar Cristo, cabe não a esse lugar, mas a nossa vida, a sua vida. Então a obra do Espírito é restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós, para que quando as pessoas olhem para nós, elas não vejam a nós, elas vejam Cristo vivendo em nós. É isso que Paulo vai dizer quando ele diz: olha só, não vivo eu, Cristo vive em mim. Porque a imagem de Paulo havia ficado crucificada em uma cruz. E o que as pessoas viam, o que estava agora diante das pessoas, não era mais Paulo, era Cristo vivendo em Paulo. Não vivo eu, Paulo é bem claro, não sou eu que vivo, Cristo é quem vive em mim. A vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé do Filho de Deus, amados. Porque para mim, o viver é Cristo. Ele não tinha outro motivo pelo qual viver, mas nós temos, não é verdade? Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo. Para nós o viver é carro, é casa, é dinheiro, é roupa, é sapato, é celular, é iPad. Essa é a diferença, amados, entre nós e Paulo. Paulo vai dizer: para mim, viver é Cristo. Só isso. Eu só tenho um motivo pelo qual eu vivo, sabe? E é viver por Ele. Se eu morrer, cara, eu estou no lucro, não faz diferença para mim. Mas se eu vivo, é para Ele que eu vivo. A minha vida é dele, a minha vida é para Ele. Essa é a diferença, amados. Então é restaurar essa imagem do Cristo em nós, sabe? Que o Espírito Santo está trabalhando é para isso, amados. Não é para te fazer falar em línguas, falar em mistério, ter visão, revelação. Você pode ter tudo isso, porque o Espírito Santo, ele enche a tua vida. Mas o motivo pelo qual ele habita em nós não é fazer isso, sabe? É restaurar, é vivificar. A principal obra do Espírito é vivificar o Cristo em nós. Amém, amados? Abra sua Bíblia aí. Pode colocar aí para mim, Dayana, por favor. Não amem o mundo.
Abra em 1 João. 1 João, capítulo de número 2, verso de número 15. Amém? E quem puder, enquanto isso, acha aí para mim, ó, e os que são de Cristo crucificaram as suas paixões e seus desejos. Quem puder, acha aí para mim, depois me diz aí se achou. Então vamos lá, 1 João, capítulo de número 2, verso 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada o que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Mas hoje nós tivemos um batismo e nós estávamos falando sobre a simbologia do batismo. Sabe que ao submergir nas águas, eu estou morrendo para o mundo. Eu estou anunciando a minha morte para o mundo, para os desejos e vontades desse mundo. E que ao emergir dessas águas, eu estou proclamando, eu estou anunciando o meu novo nascimento para Deus e para seu reino, amados. E nós falávamos justamente sobre isso, sobre morrer para o mundo. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai, amados. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Toda a nossa luta, amados, à medida que você vai reconstruindo, à medida que essa imagem de Cristo vai ser reconstruída em nós, vai sendo reconstruída em nós, nós vamos perdendo os desejos, a vontade pelas coisas que são desse mundo. Um sinal, amados, da natureza espiritual, sadia ou saudável, é um desejo por aquilo que é do alto. Se nós estamos desejando, se nós temos cobiçado, buscado mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus, isso mostra que a nossa vida espiritual não está bem, amados. Se as coisas desse mundo têm brilhado aos seus olhos, se os desejos desse mundo têm brilhado aos nossos olhos, isso mostra que existe um problema na nossa espiritualidade. E eu posso estar enganado, porque eu estou vindo para a igreja, eu estou fazendo tudo, mas eu continuo desejando as coisas que eu sempre quis antes de entregar a vida para Jesus. Mas a entrega não é só você falar, Cristo, eu te entrego a minha vida. A entrega da vida a Jesus, ela é confirmada a partir de uma transformação dos nossos desejos. Eu entreguei a vida para Cristo, não porque eu falei, eu reconheço o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Não, mas é principalmente porque hoje, como que eu sei que eu entreguei a vida para Cristo? Porque hoje os meus desejos são diferentes de antes de eu entregar a vida para Jesus. Hoje o que eu busco são coisas relacionadas a Cristo e ao lugar onde Ele está assentado, não mais as coisas desse mundo. Só que como eu vou ser espiritual no lugar onde os líderes estimulam a minha busca por as coisas que são desse mundo? Mas esse lugar aqui deveria falar de uma realidade espiritual, sabe? E fala disso na verdade. Abra sua Bíblia em Gênesis.
Pode colocar aí uma porta para o céu, Daiana. Gênesis capítulo de número 12, mano. É 12? Ih, não sei se é 12 não. Se não for, a gente vai achar. Alguém achou aí o versículo que eu falei? Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Show, não esquece não, porque eu vou esquecer com certeza. Gênesis 12 não é, porque Gênesis 12 vai falar de Abraão, não é isso? Oi? 28. Isso aí. 28. Gênesis 28, a partir do verso de número 10. Pode me arrumar um pouquinho de água aí, por favor? Gênesis 28, 10, amém? Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava do lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. E seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Aí vamos pular aí para o verso... vamos 15. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. Eu farei com que você volte para esta terra. Eu não lhe abandonarei, até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está nesse lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Amém, amados.